Abaixa a bola, espera a contração. Pressão 3/8. Ok. O condutor desligou o ar da ambulância? Desligado. Ah, Pode tá. falar Ótimo, desligado. ótimo. Isso. Bem. Essa força que você precisa fazer mesmo, ok? Vai dar tudo certo. Respira bem. Respira. Isso. Espera a contração. Vai dar tudo certo. Ok. É isso mesmo. Força. Força. Está a coluna. O aspirador tá ok, né? Tudo ok. Transferiu a cabecinha do bebê. Isso, muito bem, muito bem. Isso, tá nascendo. Força. Pronto. Isso, muito bem. Isso, mamãe, parabéns. Mamãe, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tá tudo bem com o seu bebê, tá ok? Vou pegar a manta térmica pra gente aquecer melhor ele. Assistência ao trabalho de parto no ambiente pré-hospitalar. No APH, nós temos 3 situações distintas, onde podemos atender a uma paciente que esteja grávida, onde ela não está em período expulsivo, mas ela já está com contrações no intervalo de 3 a 5 minutos, uma contração que dura em torno de 30 segundos, mas que não aparenta no exame da inspeção, você não vê partes fetais. Então, é uma paciente que ela não está no período expulsivo, ela está no início do trabalho de parto, porém ela não está no período expulsivo. Então, como é que o suporte básico de vida deve agir? Após fazer o exame físico, né, fazer o exame, fazer uma inspeção e constatar que não há partes fetais, o suporte básico vai explicar para a família e para a mãe que não é necessário, que não vai haver naquele momento parto, mas, no entanto, como ela já teve uma perda de rompimento de bolsa, perda de tampão mucoso, e já está tendo as contrações, estando com a idade gestacional, independentemente de quanto esteja, é importante que a gente faça um transporte dela para o hospital e faça uma anamnese direcionada, procurando saber qual é a idade gestacional, as consultas pré-natais, o fator RH, alguma patologia associada à gravidez, para que esses achados eles sejam repassados para a regulação médica, para que essa gestante ela vá para uma maternidade adequada. Então, no suporte básico de vida, diante de um trabalho de parto no período não expulsivo, o suporte básico vai prestar essa assistência, verificar os sinais vitais, acalmar a paciente e fazer um transporte dela em decúbito lateral esquerdo para que ela não fique pressionando a veia cava com o feto e que não prejudique esse suprimento de sangue para o feto. Esse transporte deve ser com a paciente lateralizada, como eu já falei, encaminhar ela para a maternidade e passar o caso para a equipe da maternidade. Na assistência ao trabalho de parto, no ambiente pré-hospitalar, nós precisamos ter na viatura o kit parto, que vai facilitar bastante nosso trabalho, nosso atendimento nesse momento. É importante que no kit parto nós tenhamos um avental, um capote descartável, que é para proteger a nossa vestimenta, o uso de EPIs, como óculos, luvas e máscaras. É preciso também que a gente tenha na nossa viatura um estetoscópio neonatal, para a gente fazer a verificação do pulso, do precórdio do bebê, o pulso apical. No kit de parto ainda nós devemos ter uma touquinha de lã ou de algodão, que é para fazer um aquecimento do polo cefálico, lâmina de bisturi, pulseiras para identificar, campos estéreis, no mínimo 3, mas o ideal mesmo é que tenhamos 6 campos estéreis para fazer o campo da mãe e para fazer a retirada e secar o bebê. E uma manta térmica, imprescindível no atendimento pré-hospitalar.
Até porque nós sabemos que os recém-nascidos, eles têm uma facilidade muito grande de perder calor, né? E a viatura não é um ambiente apropriado para o nascimento. A gente só vai realmente assistir esse trabalho de parto quando a mãe já está no período expulsivo. E como não temos um berço com calor radiante, que é o que temos nas maternidades, para dificultar a hipotermia, para prevenir a hipotermia dos recém-nascidos, então a manta térmica vai ser uma grande aliada nesses casos. Em casos de prematuridade, a gente ainda precisa colocar um saco plástico para envolver o RN até a fontanela, até a cabeça mesmo, deixando só a face exposta, para poder, por cima desse plástico, colocar o campo e por cima do campo colocar a manta, porque o recém-nascido prematuro ele precisa de mais aquecimento ainda. Outro fator bastante importante nesse momento dessa assistência ao trabalho de parto é a humanização no atendimento. Veja que essa gestante que está pedindo socorro, que está pedindo ajuda do 192, do APH, ela está confiando plenamente na sua competência profissional, na sua segurança. Então, você tem que demonstrar essa segurança, demonstrar empatia nesse momento tão importante para essa família e fazer com que esse momento ele seja, de fato, tranquilo e dentro da normalidade. Diante de um trabalho de parto em período expulsivo, como é que a gente vai identificar? A gente vai verificar que a mãe vai relatar que perdeu já o líquido amniótico, que perdeu o tampão mucoso, já está sentindo contrações fortes no intervalo mais curto entre uma contração e outra, e muita dor. Então, nesse momento, o suporte básico de vida vai fazer uma inspeção da região da genitália da mãe para ver se já vê partes fetais. Se está visualizando algumas partes fetais diante dessa situação, onde ela já perdeu o líquido amniótico, já perdeu o tampão mucoso, e está sentindo contrações no intervalo mais curto, então a equipe vai se preparar para realizar essa assistência ao trabalho de parto. Antes de qualquer ocorrência, como sabemos, devemos estar com os EPIs. Na assistência ao trabalho de parto, no período expulsivo, principalmente, devemos usar o avental descartável, que não é usado em outras ocorrências, mas por conta do líquido que pode ser desprendido e do risco de contaminação maior, deve-se usar o avental descartável, luvas, as luvas de procedimento antes de fazer a higiene, depois as luvas cirúrgicas esterilizadas, óculos de proteção e máscaras. É importantíssima a proteção do socorrista. Onde nós vamos utilizar os campos estéreis para fazer um local mais seguro para o recém-nascido. Vamos fazer uma higiene com soro fisiológico da região da genitália da mãe e uma rápida higiene e vamos colocar os campos. Um campo abaixo do glúteo, outro campo acima do abdômen e outro campo entre as pernas. O posicionamento que seja mais confortável para a mãe. Ela pode ficar na posição ginecológica com as pernas fletidas. Ela pode também, se quiser, pode elevar o Fowler da maca e ela ficar numa posição de cócoras também. A gente precisa respeitar esse momento e essa opção da mãe em ficar na posição mais confortável para ela. Depois que a gente coloca os campos, a gente vai fazer agora a orientação à mãe para que ela faça força no momento da contração, para que ela não desperdice energia, para que ela não fique mais cansada antes do tempo. Então, a cada momento que ela for tendo a contração, a gente vai orientando para que ela faça força. Com a compressa, nós podemos auxiliar fazendo uma pressão na região do períneo para fortalecer essa musculatura no momento que o bebê está próximo a se desprender o polo cefálico. E já ficamos aqui de prontidão para segurar a cabeça do bebê quando ele estiver passando e quando ele for passar a fazer a rotação dos ombros. Então, com outro campo estéreo, a gente já fica aqui no aguardo da saída do bebê para que a gente apare o bebê e já comece a fazer a assistência ao recém-nascido também. Bom, então, com a compressa, a gente vai ficar fazendo uma pressão aqui nessa musculatura, até para fortalecer e ajudar na saída do polo cefálico do bebê. E vamos orientando a mãe para ela fazer força justamente na hora da contração.
Então, no desprendimento do polo cefálico, às vezes o bebê pode parar um pouquinho, você já pode aproveitar, secar as narinas, a via aérea, enquanto vai havendo uma rotação e a saída de um ombro, depois de outro. Você para aqui, segura aqui a cabeça do bebê, vai pegar um campo já para ir envolvendo ele e secando. Vamos fazer 3 perguntas básicas. Se esse bebê nasceu a termo, se ele está a termo, se ele já está chorando com as vias aéreas pérvias, né? E se ele está com bom tônus muscular. Então, nosso bebê, ele está assim, ele nasceu com bom tônus muscular, já está chorando, é um bebê com boa vitalidade. Nesse caso, a gente vai promover um clampeamento tardio, onde nós vamos deixar esse bebê sobre o abdômen da mãe, de 1 a 3 minutos, onde ele vai receber os nutrientes, o oxigênio da placenta, e depois desse período é que a gente vai fazer a secção do cordão umbilical. Após o período do clampeamento tardio, como eu falei, o recém-nascido estaria lateralizado sobre o tórax ou sobre o abdômen da mãe, e passaria de 1 a 3 minutos para receber os nutrientes e o oxigênio que ficou na placenta ainda. Nós vamos fazer a secção do cordão umbilical. O RN com boa vitalidade, nós sabemos que devemos fazer o clampeamento tardio, de 1 a 3 minutos após o parto. E essa distância do cordão umbilical, nós devemos colocar o primeiro cordiclamp a uma distância de 10 a 15 centímetros do abdômen do RN, e o segundo cordiclamp 4 a 5 centímetros após o primeiro. E entre um e outro, faremos a secção, o corte. Então, agora, depois que nós já seccionamos o cordão umbilical, nós vamos secar o bebê, porque ele vai estar com vernix, vai estar com líquido ainda, e a gente precisa promover a prevenção da hipotermia. Então, a gente vai secar o RN com um campo estéreo, e a gente vai lembrar de trocar esse campo, porque o primeiro campo vai estar molhado, vai estar úmido, e pode ficar frio para o bebê. Então, a gente vai pegar outro campo seco e vai deixar o bebê envolvido nesse campo para promover o aquecimento. Vamos também utilizar, a gente vai desprezar o campo que está molhado, e assim como as compressas molhadas, para a gente não esquecer e prevenir uma hipotermia desse RN. Vamos utilizar a touquinha de lã ou de algodão, porque o polo cefálico do bebê, ele é proporcionalmente grande e o bebê pode perder calor pelo polo cefálico. Vamos aspirar as vias aéreas se necessário, somente se necessário, porque essa aspiração deve ser rápida e leve, para que não haja um estímulo vagal, porque esse estímulo vagal pode causar uma apneia ou uma bradicardia. Por isso que não é protocolo mais aspirar todos os recém-nascidos, só aqueles que estão com secreção e que não corrigem essa boa respiração com uma leve extensão da cabeça. Envolto no campo estéreo, nós vamos ver a temperatura do RN. Se ele estiver com a temperatura entre 36,5 e 37,5, a gente vai envolvê-lo numa manta metálica para promover o aquecimento. Se esse RN estiver com a temperatura abaixo de 36,5, a temperatura axilar, nós precisaremos de um cobertor para envolver ele por cima do campo, e depois do cobertor, vamos colocar a manta térmica. Porém, se esse RN ele estiver com a temperatura acima de 37,5, nós não podemos superaquecer. Então, nós não vamos usar a manta térmica e vamos usar apenas o campo estéreo. Como normalmente esse RN está com a temperatura entre 36,5 e 37,5, nós vamos utilizar a manta térmica para envolver. Deixando a face do RN exposta, logicamente. E vamos, após a identificação com a pulseirinha que a gente vai colocar no RN e na mãe também, a gente vai deixar que o RN fique já fazendo o primeiro contato dele com a mãe, pele a pele,
que esse contato já vai favorecer as outras fases do trabalho de parto, como a dequitação, que é a saída da placenta, e também já vai favorecer uma amamentação precoce, de acordo com esse contato precoce do RN com a mãe. Vamos encaminhá-los para a maternidade. Na avaliação do recém-nascido, nós devemos levar em consideração a respiração, se ele está com boa respiração, se ele chora, o tônus muscular, se ele tem um bom tônus muscular, e avaliar também, que é de total importância, a frequência cardíaca. Quanto é que está essa frequência cardíaca, até porque a frequência cardíaca vai ser determinante na decisão de se fazer uma reanimação ou não. Verificamos a frequência cardíaca do recém-nascido com o uso do estetoscópio no pré-córdio. Nós vamos auscultar o pulso apical durante 6 segundos e multiplicar por 10. Se essa frequência cardíaca estiver abaixo de 100, não é uma frequência cardíaca ideal. Então, precisaremos fazer uma ventilação com pressão positiva com o dispositivo bolsa-válvula-máscara durante 30 segundos. Após os 30 segundos, reavaliaremos a frequência cardíaca e se ela continuar abaixo de 100, nós vamos continuar fazendo a ventilação com pressão positiva. Porém, se na reavaliação essa frequência cardíaca estiver abaixo de 60, já é fator determinante de iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar no recém-nascido. É importante também lembrar que no primeiro minuto de vida do RN, nós precisamos fazer o score de Apgar e, após 4 a 5 minutos, refazer novamente esse score. Teremos uma aula específica só demonstrando como é que se faz esse score de Apgar. Após a saída da placenta, é importante que o suporte básico do APH acondicione um saco, identifique para que essa placenta seja entregue junto com a paciente e com o RN, onde na maternidade essa placenta vai ser examinada e vai ser avaliada e lá vai seguir para o destino do resíduo, desse tipo de resíduo. É importante que a gente leve a placenta para o hospital, para a maternidade, junto com a paciente, não dando a importância necessária para essa entrega. Fecha no saquinho, identifica com o nome da mãe e segue para a maternidade. Caso essa placenta não tenha saído, esse período de dequitação esteja ainda acontecendo, você pode deixar, não vai forçar, não vai tracionar para forçar a saída dessa placenta. Vai deixar com que o organismo expulse da forma natural. Vimos agora a assistência ao trabalho de parto no suporte básico de vida. Um parto sem distócia, um bebê, um RN que nasceu com boa vitalidade, mas temos outras situações onde é necessário suporte avançado de vida intervir, onde vai ser necessário algumas técnicas avançadas, como, por exemplo, toque vaginal, para saber a exata dilatação do colo uterino, que é realizada pelos profissionais de suporte avançado de vida, assim como as distócias, como o parto pélvico, como um enlaçamento de cordão, como também um prolapso de cordão, e diversas situações com prematuridade extrema, em que o RN provavelmente ele nasce com a morte aparente ou com uma necessidade de uma reanimação de imediato, e esse é um assunto para uma próxima aula. Aqui é o professor Rômulo Bastos, estamos aqui felizes com esse novo projeto, que é o Programa de Capacitação